E Virgulina era menina e conhecia meu avô. E meu avô era menino e conhecia Também Virgulina. respondendo aqui, estão perguntando como chegar à Grota do Angico para pessoa que tenha algum tipo de questão de mobilidade. A pé, só chega a pé, mas lá no Espaço Ecológico Angicos, a pessoa coloca, entrando em contato com a gente com uma certa antecedência, a gente pode oferecer também para que a pessoa que tenha certo problema de mobilidade possa chegar à grota e ver esse local. Ele está perguntando aqui sobre os corpos. Em 2013, nós pedimos o apoio da Universidade Federal de Sergipe, por isso que é importante a academia estar presente. E o professor doutor Leandro Duran, ele abraçou um projeto que foi pensado aqui com a gente e tal, e foi denominado Arqueologia do Cangaço. E em 2013 começou esse projeto de Arqueologia do Cangaço, tem 7 anos. Estão fazendo as escavações em todo o sítio histórico de Angicos. Muita coisa já foi encontrada, muita coisa nova, por incrível que pareça, inclusive eles conseguiram detectar e estão estudando coisas novas. E eu espero que haja financiamento, que a gente possa chegar até onde estão esses corpos. O Aderbal conheceu o Cabo Geminiano, lá de Entre Montes, eu também o conheci bastante. A gente sabe da história do enterramento dos corpos, que ele estava presente, o Cabo Grilo. Enfim, mas os corpos não ainda foram encontrados, né? São 11 corpos e um grande mistério que é onde eles estão. Mas a gente espera haja financiamento para isso e que em breve a gente possa ter aí umas respostas. Perguntando, Pedro Henrique foi nomeado subdelegado de Entre Montes, Distrito de Piranha? Sim, Wellington, ele foi logo após a morte do Lampião, recebeu o cargo de subdelegado, que era do irmão dele, José Rodrigues Rosa, conhecido como Zezé de Cândido. Veja que coisa, uns irmãos, parte da família era coiteiro e tinha outro irmão que era subdelegado. E ele também pegou uma patente de terceiro sargento. Recentemente, o filho dele, João Rodrigues, e o neto, Daniel, mandou aqui para a família uma foto com o avô, né, o pai do João Rodrigues, vestido, fardado, uma foto inédita, mandou aqui no grupo da família. E bem interessante essa história toda de como ele chega a sargento, que é uma história bem. Foi tipo assim, cala-boca, vamos dizer assim. Só para dirimir a disputa de vocês, os questionamentos, o que eu falava outrora sobre a morte do pai de Lampião, se vocês pegarem a historiografia do cangaço, que os autores escreveram sobre o cangaço, a grande maioria colocou que Lampião entrou no cangaço em 1920. Inclusive, o grande pesquisador, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Antônio Amauri. Apesar do Amauri em O Espinho de Quipá, de Virgulina Lampião, reconhecer que as disputas com o Zé Saturnino começou aí em meados de 1917. Então, pois bem, quando o Lampião entrou no cangaço, né, oficialmente, se você pegar quase todos os livros, colocará 1920, 1922, ele se tornou, com a saída do senhor Pereira, ele se torna líder do banco, chefe do banco. Lampião afirmou nessa entrevista de que, em decorrência da morte do pai, ele teria adentrado no cangaço. Por incrível que pareça, as primeiras notícias que dão conta do ataque dos irmãos Ferreira num cangaço, essas primeiras notícias não apresentaram o nome Lampião, apresentavam o nome Antônio, né? O que para mim foi uma surpresa. Né? Então, sempre Lampião e Livino, essa aqui só entra posteriormente, eles estavam na margem, mas as primeiras notícias nos jornais, elas trouxeram o nome Antônio. Quem está dizendo isso não é o Wesley, são os documentos da época. E aí, pois bem, pessoal, estava consultando aqui durante a fala dos colegas as notícias com relação à morte do pai de Lampião. A primeira notícia que saiu no jornal, o Jornal do Rio de Janeiro, uma sexta-feira, dia 24 de maio de 1921. Então, essa foi a data da morte do pai. E a notícia, quem está dizendo isso é o documento. Se você discorda do documento histórico. A notícia, eu peço licença para ler, ela diz o seguinte:
Encontro com a força pública no interior de Alagoas. Maceió, 19, que foi a notícia que saiu de Maceió. No encontro havido hoje entre cangaceiros e forças do comando do tenente Lucena Albuquerque Maranhão, no município de Água Branca, houve forte tiroteio, resultando a morte de 3 bandoleiros e ferimentos em diversas praças da polícia. O resto do bando de cangaceiros refugiou-se na fazenda do padre Firmino Pinheiro, município de Itacaratu, estado de Pernambuco, a cuja polícia foi pedida providências no sentido de ser feita as necessárias perseguições aos meliantes. Isso é a primeira. Confrontando com isso, o jornal O Estado de Alagoas, de 3 de junho de 1921, ele traz uma alusão ao que aconteceu nesse ataque do dia 19. E aí é onde aparecem os nomes em si, que são importantes para nós. E aí o jornal O Estado de Alagoas, né, noticia numa sexta-feira, 3 de junho de 1921. O banditismo no interior. O nosso colega do Correio voltaram ontem a justificar os irmãos Fragoso. E aí, só fazendo um adendo. Quem eram os irmãos Fragoso? Quando a família Ferreira saiu de Nazaré, né, de Porto Negro, e aí foi para Alagoas, em Alagoas, na região de Água Branca, se eu não me engano, Santa Cruz, ali na região de Santa Cruz do Deserto, e a Derval me corrija, né? E aí, um mês antes, no final de maio, a mãe de Lampião, ela veio a óbito, infartou, né? Isso quem está dizendo foi Dona Mocinha, né? Que era filha, né? Irmã de Lampião, né? Disse que a mãe teria infartado, que já tinha problemas de saúde, né? Então, teria infartado. Um mês depois, o João, irmão de Lampião, e o José Ferreira estavam hospedados na casa desse senhor, que tenha como sobrenome Fragoso, e que, consequentemente, entre esses Fragoso, o filho desse homem era perseguido por ter cometido algum tipo de crime. Enfim, então, foi nesse dia 19, quando chegou a volante do tenente Lucena, José Lucena, e aí cercou, não perguntou quem estava lá dentro, né? E atirou. Aí você pode me perguntar, Wesley, mas foi uma conduta certa da volante? Não, não foi. Mas foi uma conduta incomum? Não. Cangaceiros e volantes, eles não perguntavam quem estava lá dentro. Eu chegava atirando, né? Isso é fato. Então, aí na notícia do Estado de Alagoas, nós vamos encontrar o nosso colega do Correio voltaram ontem a justificar os irmãos Fragoso, alegando que os mesmos estavam calmos em casa quando passava a força policial. Não se trata absolutamente de justificar a força policial que nenhuma depredação perpetrou. Trata-se apenas de comprovar que os irmãos Fragoso não são cidadãos pacatos, nem amigos da ordem. E a prova é que ambos estão denunciados em Água Branca, como provará o ilustre doutor Miguel Torres, que merece bastante fé para os confrados do Correio. Os referidos indivíduos tomaram parte do assalto de Pariconha, e aí é interessante, esse assalto de Pariconha, Lampião, Antônio e Livino estavam nele. Então, a morte do pai foi em decorrência às perseguições após esse ataque de Pariconha. Então, os referidos indivíduos tomaram parte do assalto de Pariconha, e isso atestará o senhor Gervásio Pires, dono da casa assaltada. Foram até encontrados objetos desses cavalheiros em porte dos mesmos. Quanto a Luiz Fragoso, sobrevivente, tomou parte do assalto da povoação de Parafuso, como comprovam o coronel Juca Ribeiro, que o Correio indica como protetor dos bandidos. Acresce que em companhia dos Fragosos estavam um cunhado de Antônio Matilde. Quem era o cunhado de Antônio Matilde? E aí há um erro, lembrando
há uma discussão sobre Antônio Rosa, né? Então, Antônio Matilde ser parente de Lampião. Então, esse cunhado, obviamente, era o pai de Lampião, né? Então, acresce que em companhia dos Fragosos estava o cunhado de Antônio Matilde, chefe de um grupo de bandoleiros. E aqui está um erro da imprensa da época, né? Que atribuiu que o pai de Lampião era um chefe de bandoleiros, obviamente para justificar a morte dele. Aí tem os confrades, as provas provadas de que eles não eram boas criaturas, nem morreram por malvadez da força do tenente Lucena. Convenham agora os confrades que estamos com a razão, não usamos vidro de aumento nos nossos comentários. Então veja bem, pessoal, só para nós fecharmos aquela primeira discussão que foi levantada.